Está se aproximando mais uma Páscoa bíblica, a Páscoa determinada pelo Eterno. Nesse vídeo nós vamos entender com riquezas de detalhes todos os apontamentos proféticos que essa festa tinha em relação a Yeshua. A Santa Ceia é bíblica? Existe algum ensinamento em relação à Santa Ceia como é celebrada hoje nas igrejas? Tudo isso eu quero te mostrar neste vídeo. Fica até o final porque vai valer muito a pena. Este é o canal A Luz da Torá. Nós temos aqui o compromisso de te levar a compreender as Escrituras, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu quero te pedir para assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se você julgar que o nosso conteúdo é relevante para você, inscreve-se aqui embaixo. Dito tudo isso, eu quero entrar direto no nosso conteúdo, porque é um conteúdo vasto. Então, sendo assim, não será um vídeo curto. Já quero adiantar para você. Existe uma enorme diferença entre a Páscoa ensinada pelas Escrituras e que o Messias judeu celebrou, e eu quero te apresentar essas diferenças para que possamos compreender o que é mandamento e o que não passa de ensino que tem por finalidade criar uma cisão entre o que foi ensinado pela Torá, celebrada por judeus e por gentios. Alguns fatores já precisam ser esclarecidos, é que Yeshua, no Seder de Pessa, ele não instituiu nenhuma Santa Ceia, como nós vemos sendo ensinada pelo cristianismo. No evangelho que escreveu Lucas, temos o seguinte relato, acompanhe. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Lucas, capítulo de número 22. Quando Yeshua inaugura a nova aliança, ele está pondo fim a toda sombra que apontava para ele como Cordeiro Pascal. E assim, cumprindo o que foi profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo de número 31, versículo 31 do seu livro, que diz: dias virão, afirma Yod-He-Vav-He, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Assevera Yod-He-Vav-He. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Yod-He-Vav-He. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. Assim, serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Irmiyahu, capítulo de número 31. Aqui nessa profecia nós podemos ver como é muito claro que a aliança é feita com as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim. Isso não possui nenhum referencial a uma instituição chamada de cristianismo. Essa é a promessa que o Eterno estabeleceu com a casa de Israel e a casa de Judá. E essa promessa é tão verdade que não possui vínculo cristão, que até hoje os cristãos celebram uma Santa Ceia criada pelo sistema papal e ensinam que Yeshua estabeleceu essa dita Santa Ceia, quando na verdade não passam de um dogma estabelecido pela igreja, que eles celebram mensalmente porque não conhecem o contexto judaico do Messias judeu. E Yeshua, ele nunca instituiu uma ceia mensal. Outro fator é que os cristãos pregam que agora nós estamos vivendo no período da graça. Querido irmão, a graça sempre existiu. Yeshua não inaugurou nenhum período chamado de graça, e sim uma nova aliança que é realizada através do seu sangue. Ele como Cordeiro Pascal, e apontava para o sacrifício perfeito.
Não sou eu quem afirma que o cristianismo possui um entendimento equivocado sobre a peça que o próprio Deus instituiu. Eu vou te mostrar o que diz um conhecido dicionário cristão. Acompanhe aí. Páscoa, celebração especial da ressurreição na Páscoa é a festa cristã mais antiga, com exceção da celebração semanal do domingo. Embora a data exata tenha sido disputada e as observâncias específicas da festa tenham se desenvolvido ao longo dos séculos. Está claro que a Páscoa teve significado especial para as primeiras gerações de cristãos. Como a paixão e a ressurreição de Cristo ocorreram na época da Páscoa judaica, os primeiros cristãos provavelmente transformaram sua substância da Páscoa em uma celebração dos acontecimentos centrais da nova fé, ou seja, o cristianismo. Nos primeiros séculos, a observância atual foi chamada de Páscoa. A palavra grega para Páscoa concentrava a atenção em Cristo como Cordeiro Pascal. Embora o NT não forneça nenhum relato de uma observância especial da Páscoa e as evidências de antes de 200 DC sejam escassas, as celebrações já estavam provavelmente bem estabelecidas por volta de 100 DC. A observância mais antiga provavelmente consiste em uma vigília que começava sábado à noite e terminava no domingo pela manhã. Como vocês puderam conferir, isso é um dicionário cristão. É essa mentalidade que o cristianismo tem em relação à Páscoa. Que os primeiros seguidores de Yeshua, tanto judeus como gentios, transformaram a peça judaica, que é o jantar que acontece uma vez por ano, e eles transformam agora em uma santa ceia semanal. A peça original, o mandamento da Torá, não é nem de longe uma celebração cristã. Vamos entender o contexto histórico e cultural que essa festa tem como mandamento para o nosso entendimento. Os judeus, sejam eles crentes em Yeshua ou não, eles celebram essa festa da mesma forma descrita pela Torá, pois ela é um estatuto perpétuo. Veja o que diz um texto da própria Torá em relação à peça. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yud He Vav He nas vossas gerações, o celebrareis por decreto perpétuo. Shemot, Êxodo capítulo 12, versículo de número 14. Para os judeus que creem em Yeshua, essa festa é ainda muito mais especial, pois Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal, que foi apontado como sacrifício perfeito. Mas, e os não-judeus que guardavam o testemunho de Yeshua? Como eles viam esse mandamento da Torá? Temos provas históricas que a igreja, até meados do quarto século, celebravam a festa da Páscoa com os judeus. Como os judeus celebravam? Com pães ázimos, no dia 14 de Nissan. Vamos ver o que nos mostra a própria Berit Hadashah. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto o Messias, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Nós temos ainda uma outra passagem, que essa passagem em questão é de forma equivocada interpretada pelos cristãos. Confira. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Carta escrita aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 16. A Páscoa judaica só foi proibida de ser celebrada no Concílio de Antioquia, no ano de 341 depois de Cristo, e demorou quase 400 anos
até que as pessoas tivessem deixado de vez essa tradição dos apóstolos. Assim, então, os cristãos de hoje, eles deveriam obedecer aquilo que o apóstolo Shaul deixou registrado e seguir como exemplo dos primeiros crentes, que foi realizado em suas congregações e com suas famílias um jantar festivo com pão sem fermento, ervas amargas, para que pudessem lembrar-se de como as suas vidas eram amargas antes de Yeshua tê-los resgatado com mão forte das garras do inimigo e da escravidão do pecado, fazendo com que eles pudessem se tornar novas criaturas sem o fermento do pecado. Deveríamos todos nós refletirmos nesse dia como o sangue do Messias foi derramado por nós, nos marcando e nos consagrando para Yud-He Vav-He, para que assim pudéssemos fazer parte da sua família. Muitos estudiosos acreditam que as 7 festas de Israel, elas possuem um significado profético, pois além de apontar para o Messias Yeshua como Cordeiro Pascal, elas também falam da parousia, que é a segunda vinda do Senhor Yeshua. As festas bíblicas foram ordenanças do Eterno, e por 4 vezes encontramos a declaração que elas seriam um estatuto perpétuo para Israel. Você pode conferir em Vaikra, Levítico, capítulo de número 23. Yeshua cumpriu 4 festas comemoradas na primavera, no tempo exato designado para sua celebração, segundo o calendário judaico. Isso quer dizer que, uma vez que o ciclo das festas da primavera foi cumprido pelo Mashiach ben Yosef em sua primeira vinda, também o ciclo das festas de outono, elas serão cumpridas no futuro pelo Mashiach ben David, com os eventos relacionados à sua segunda vinda. A Pêssar do hebraico, passagem do grego Páscoa, é uma festa que o Eterno chama de sua. Não é uma festa de uma instituição religiosa, onde se comemora a libertação dos israelitas da opressão do Egito. A celebração é realizada entre os dias 14 e 15 de Nissan ou Adar, ainda Abib no Taná, que corresponde ao mês de março ou abril no nosso calendário. O mês de Nissan é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso, que ele se inicia na primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. O nome Nissan tem origem babilônica. Na Torá, o nome do mês é Aviv, que significa espigas verdes. Aviv ou Nissan, ele é um mês de 30 dias que marca o início da primavera no hemisfério norte. Para o povo judeu, havia o ano sagrado e o ano civil. O ano sagrado ele começava no primeiro dia do mês de Aviv, Nissan, na estação da primavera, por ordenança do Eterno. Ano civil começa no primeiro dia do mês de Tisrei, na estação de outono. O ano é dividido em 12 meses lunares, com um 13º mês 7 vezes em cada 19 anos. O Pêssar significa passagem ou passar por cima, onde o Eterno poupou as casas dos filhos de Israel e livrou-os da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos de cada uma das famílias egípcias. Portanto, se comemora a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, além de marcar o nascimento dos hebreus como um povo estabelecido pelo próprio Deus. Essa festa também tem um significado agrícola, pois ela marca o início do período de colheitas na terra de Israel. Os antigos pastores e agricultores comemoravam o início da colheita e da cevada e a entrega do Homer. O que é o Homer? O Homer era uma medida de cevada aproximadamente entre 2,2 litros que se levava ao templo como oferta no segundo dia de Pêssar. O último dia de Pêssar, conhecido como Aharon Hashel Pessar, é também uma festa que comemora a passagem do Yom Suf, que é conhecido aí dentro do cristianismo como o Mar Vermelho. O contexto histórico. Veja o que diz as Escrituras. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Versículo 16. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados.
Bereshit, Gênesis, capítulo de número 15. Note que já havia se passado cerca de 430 anos desde que o Eterno falava a Abraão, dizendo que a sua descendência ela seria peregrina e ficaria sob servidão e aflição. Contudo, as suas promessas não falham, pois ele vela pelas suas palavras para cumpri-las. A peregrinação no Egito começou com a descendência de Jacob e os seus filhos para se encontrarem com Yosef, que era governador no Egito. Anos depois, os egípcios começaram a afligir os israelitas. Quando os sofrimentos dos filhos de Israel tornaram-se insuportáveis, eles clamaram ao Eterno, que ouviu seus clamores. O Eterno, então, levantou seu servo Moshe para que libertasse o seu povo. O Eterno castigou a terra dos egípcios com pragas, mas, apesar disso, o coração do faraó ele se tornava cada vez mais endurecido e se recusava a deixar o povo de Israel sair. Apenas na 10ª praga ele permitiu a libertação do povo de Israel. 10ª e última praga. Assim o Eterno executa juízo sobre o faraó e o seu reino. Moisés proclamou ao faraó: assim diz Yud-He-Vav-He, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer. Para que saibais que Yud-He-Vav-He fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Shemot, Êxodo, capítulo de número 11. O povo de Israel habitavam no Egito, e se não fosse a intervenção do Eterno, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Eterno, ele então providenciou a proteção para cada família dos hebreus com os seus respectivos primogênitos. Cada uma das famílias tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e então sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 de Aviv. Êxodo capítulo de número 12, versículo 3 ao 6. O sangue desse cordeiro sacrificado, ele deveria ser aspergido em ambas as ombreiras. Quando então o anjo passaria por cima daquelas casas que tivessem a marca do sangue. Assim então, pelo sangue do cordeiro morto, o povo de Israel foi protegido da condenação da morte que foi executada contra os primogênitos egípcios. Nesse evento, o Eterno ensinou ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, a fim de que pudessem estar preparados para o advento do Cordeiro do Yud-He-Vav-He, que é o próprio Yeshua HaMashiach, aquele que carregaria o pecado do mundo. Você pode conferir em Êxodo capítulo 12 e Yohanan, João capítulo 1, versículo 2. E ao anoitecer já estariam prontos para a refeição e para partir rápido, pois com a 10ª praga, os egípcios rogaram que eles deixassem o país no dia 15 de Aviv. Os filhos de Israel deixaram o Egito nesse dia de desespero para os egípcios e de livramento para o povo hebreu. O dia, a hora e o local da Pêssar. A festa ela começa com a morte de um cordeiro como oferta pelo pecado da humanidade. Êxodo 12, versículo 2 ao 6. E no dia 14 do mês de Aviv, ou seja, um dia antes dos pães ázimos, o sacrifício da Pêssar era oferecido no crepúsculo da tarde, como nós conferimos em Levíticos capítulo 23, versículo 5 e também Números 28, versículo 4. A passagem faz referência à primeira tarde de 15 horas até às 18 horas. Já a segunda tarde, que se iniciava às 18 horas, e a manhã, que tinha início às 6 horas da manhã, juntos formavam um dia completo. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 5. Mais tarde, o Eterno ele estabeleceu um local apropriado para que o ritual da Pêssar ele fosse realizado. Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Yud-He-Vav-He, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos, de bois ou ovelhas no local que Yud-He-Vav-He ele escolher, para que a habitação do seu santo nome. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que o Yud-He-Vav-He, o teu Deus, te concederá.
e o grelharás e o comerás no local específico que o Eterno, o teu Deus, determinar. Ao raiar do novo dia voltarás e irás para as suas tendas. Deuteronômio, capítulo de número 16. O cordeiro escolhido por cada família tinha que ser absolutamente perfeito. Isso significa que tinha que passar por uma investigação rigorosa para que pudesse conferir se havia algum defeito, e não importa quão pequeno ele seja. Na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, o apóstolo Pedro ele descreve Yeshua como Cordeiro Imaculado. Ele também passou por uma série de investigações para que pudesse ser identificado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi examinado pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, Matitiahu 21 e 12. Ele foi examinado por Pilatos, Matitiahu 21, do 1 ao 26. Ele foi examinado por Herodes, Lucas capítulo 23, versículo 6 ao 12. Ele foi examinado pelo sumo sacerdote Anás e Yohanan, João capítulo 18, versículo 13 ao 24. Ele foi examinado pelo sumo sacerdote Caifás, João 18, do 13 ao 14 e 19, 24 ao 28. Ninguém no mundo político e religioso conseguiu encontrar qualquer causa para condená-lo à morte. Yeshua era absolutamente inocente, o nosso Salvador perfeito, imaculado, sem pecado. Não admira que só o seu sangue pudesse expiar os pecados. Redenção. O evento que corresponde à Páscoa na Brit Hadashah é a redenção, a remissão pelos nossos pecados. A redenção tem a ver com a libertação dos escravos, pois ela alude à libertação que o Eterno, Yud-He Vav-He, concede ao seu povo Israel da escravidão no Egito. Os israelitas não tinham como alcançar a liberdade por si mesmos e necessitavam de alguém que fizesse isso por eles. E foi isso que o Eterno fez por Israel. Toda redenção acontece porque um preço é pago. E nesse caso, a fiança foi o sangue do cordeiro da Pessah, Yeshua HaMashiach. Os israelitas eles foram resgatados da morte e da escravidão egípcia para que pudessem passar a pertencer a outro dono, o próprio Eterno. A verdadeira redenção significava que eles estariam livres dos cruéis egípcios para servirem ao Eterno. Assim como um cordeiro foi sacrificado no dia de Pessah para a libertação dos israelitas, o Messias Yeshua foi sacrificado para a libertação dos nossos pecados. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Matitiahu, Mateus capítulo 1, versículo 21. Pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20. A palavra hebraica hatá, usada para traduzir pecado, é derivada de uma forma verbal que significa purificar, de modo que o substantivo significa um sacrifício que obtém a purificação. A Pessah, ela foi comemorada numa quinta-feira e Yeshua HaMashiach, o nosso Cordeiro, também foi crucificado numa quarta-feira. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Matitiahu, capítulo 27, versículo de número 62. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do Shabat, Marcos capítulo 15, versículo de número 42. E era o dia da preparação, e amanhecia o Shabat, Lucas capítulo 23, versículo de número 54. E era a preparação da Pessah, e quase a hora sexta, e disse aos Yehudim, eis aqui o vosso rei. Yohanan, João capítulo 19, versículo 14. E Yeshua foi crucificado na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. Da hora sexta à hora nona, que é meio-dia, até às 15 horas, houve trevas sobre a terra. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Matitiahu, capítulo 27, versículo 45.
Na hora nona, pretendia entre 15 horas e 18 horas, que é o pôr do sol, Yeshua ele rendeu o seu espírito, cumprindo o mesmo período designado para o sacrifício da Pêssar. Ou seja, no crepúsculo da tarde, Yeshua expirou. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Pêssar do Eterno. Levíticos, capítulo 23, versículo de número 5. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia, e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Ao cair da tarde deverá ser oferecido o outro carneirinho como oblação, junto com ele a mesma quantidade da flor de farinha, azeite e vinho para a libação, tudo da mesma maneira como procedesse pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazido para mim, o Eterno, e o seu aroma muito me agrada. Números, capítulo de número 28. Tudo indica que Yeshua ele morreu às 15 horas da tarde, que é a hora nona. Já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Então Yeshua bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas, capítulo de número 23. Naquele tempo, as horas não eram precisas. Por isso, é possível que Yeshua tenha morrido entre as 15 horas da tarde e as 17 horas, e sepultado às 17 horas em diante. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do Shabat, o sábado iria começar às 18 horas, era o dia da preparação, e estava para começar. Esse não é o sábado semanal, só para que fique claro. Pilatos ele fica surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Isso ocorreu por 3 motivos. Primeiro, Yeshua é o Cordeiro Pascal, e como tal ele deveria morrer exatamente no mesmo período do sacrifício da Pêssar. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 6. Segundo, suas pernas não poderiam ser quebradas para acelerar sua morte. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Yeshua haviam sido crucificados. Mas, quando se aproximaram de Yeshua e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Yohanan, João, capítulo de número 19. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam todas as leis da Pêssar. Números, capítulo 9, versículo de número 12. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmos de número 34, versículo 20. Terceiro motivo, Yeshua rendeu o seu espírito. E quando Yeshua tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Yohanan, João 19:30. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Yohanan, João 10:18. Eu concluo dizendo, queridos irmãos, a palavra do Eterno nos faz saber que o Senhor Yeshua, ele é a verdadeira Pêssar, pois é através dele, do Senhor Yeshua, que nós passamos da morte para a vida. É através dele e do seu sacrifício que os nossos pecados foram perdoados. É somente nele que nós devemos iniciar um novo caminho de santificação, sem o qual as Escrituras dizem que ninguém poderá ver ao Eterno. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Por isso, para nós também, Pêssar significa passagem, uma libertação realizada através do sangue de Yeshua, que todos aqueles que o seguem devem celebrar a Pêssar com esse entendimento correto,
para agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Yeshua para nos resgatar da condenação eterna provocada pelo pecado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender ainda mais sobre esse memorial tão importante para nós. Shalom, shalom.